Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede mais esse dia de hoje. Pela graça do Senhor e a misericórdia que se renova sobre nós, por ter guardado nossas vidas, todo esse local, todas as famílias durante a noite, e nos dado a noite de sono em paz, e por nos trazer aqui novamente. Obrigado pela tua influência sobre nossos corações. Que o Senhor nos ajude, meu Senhor eterno, a lutar contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra a nossa vontade, nossos gostos, para que então o Senhor reine em nós. Nesse momento iremos estudar um pouco mais da tua palavra, que o Senhor possa me ajudar a compartilhar com os irmãos da maneira que o Senhor quer que seja compartilhado, e que o Senhor os ajude, através do Espírito Santo, dando discernimento espiritual, ajudar todos a compreender essas mensagens, essas verdades, e a buscar no Senhor o auxílio necessário para então poder viver essas verdades. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando, que o Senhor repreenda o inimigo, os anjos maus para longe de nós aqui, e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, hoje nós temos 3 estudos. Esse, uma tarde e uma noite. Nesse de agora vamos falar sobre a mente de Cristo. E nos próximos 3 estudos, a gente vai ficar faltando, né? Uma tarde, uma noite e uma manhã de manhã. Nós iremos falar sobre liberdade religiosa e sobre a imagem da besta. Daí vai entrar no assunto do decreto dominical e tudo. E a imagem da besta, a formação da imagem da besta. Então, eu até já da outra vez que eu vim, eu passei sobre a liberdade religiosa aqui. Mas eu não vou passar o mesmo conteúdo. É o mesmo tema, mas então é um material que a gente ainda vai publicar. Eu vou pegar só alguns capítulos desse material que a gente vai publicar sobre liberdade religiosa. Que tem muita coisa que não tinha no outro conteúdo, que a gente já trouxe. Aí eu vou estudar com vocês aqui, na parte da tarde. E à noite e amanhã a gente vai estudar sobre a imagem da besta. Tá? Mas agora a gente vai encerrar esse assunto de maneira bem resumida, né? Sobre a questão do mistério de Deus, né? Da justiça pela fé, sobre a obra de Cristo em nós. A obra que Ele pretende fazer em nós e a obra que nós mais precisamos que seja feita. Fala sobre a mente de Cristo. Vamos falar no aspecto de como Cristo ele pode nos conceder a mente dele. E como a gente pode, então, ter essa busca na nossa vida. Vamos ler, olha, irmãos, os textos vão estar todos aqui, né? Como nos outros slides. Passagens bíblicas do Espírito de Profecia. Vamos ter leitura também da Conferência Geral de 1895. Então, Filipenses 2. Olha só. Esse slide está com a tradução do inglês. Filipenses 2, 5. Diz o seguinte. Aí na sua Bíblia começa diferente. Mas é exatamente isso que o texto está dizendo, no original. Que haja só, né? Eles tiram essa deixe, né? Porque aí então, aqui a verdade ela trabalha com o consentimento, né? Então, Filipenses diz o seguinte, Paulo diz assim: se tratando da palavra de Deus, nós entendemos que ela mesma tem o poder de operar isso em nós, de realizar o que está escrito. O próprio Deus pode fazer isso em nós. Mas depende muito da nossa comunhão, do nosso consentimento, né? Da nossa entrega, da nossa aceitação e fé. Deixe que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus para a humanidade, porque é a única maneira do ser humano, então, poder viver a vida dele e então poder ter uma nova vida, uma nova mente, né? A renovação da mente que Paulo fala lá em Romanos 12. O coração puro que Davi fala. Porque você sabe que quando na Bíblia menciona coração, não está mencionando esse órgão aqui.
Está se tratando da mente, dos pensamentos e sentimentos. 1 João 5, 20. Paulo então disse para a gente: permita que haja em você a mente que houve em Cristo Jesus. E João 5, 20, 1 João, né? A epístola de João diz o seguinte: nessa tradução aqui, que é a tradução King James, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu uma mente. Olha que interessante, né? Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu uma mente. Que mente é essa? É a mente dele. Veja que interessante, ele veio para dar à humanidade uma mente. Porque essa mente natural, a mente carnal, ela é incapaz de se submeter à palavra de Deus, à lei de Deus. E por isso você não consegue obedecer aos mandamentos de Deus. Porque você precisa de outra mente. A renovação da mente é a mente de Cristo. Gálatas 4, 19. Gálatas 4, 19. Veja o que Paulo fala aqui. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então percebe que Paulo aqui, ele está falando do caráter de Cristo, né? Da restauração da imagem que se perdeu na humanidade. Que é a imagem de Cristo, que é o caráter e a mente dele. A mente dele é o caráter dele. Quando Paulo falou aqui, essa palavra formado, ele usou essa palavra aqui, ó, no grego, morfo, que significa literalmente, olha o que significa essa palavra, viu? Numa palavrinha só, que pra gente, né, só tem esse significado, formado, né? Mas veja o que o autor, que é Paulo, né, o que ele quis, a palavra que ele usou, quis dizer isso aqui, ó. Essa palavra significa literalmente até que uma mente e uma vida em completa harmonia com a vida, com a mente e a vida de Cristo sejam formadas em você. Então, quando Paulo disse até que Cristo seja formado em vós, ele estava rogando para que então, até que uma mente e uma vida em completa harmonia com a mente e com a vida de Cristo seja formado em nós. Esse é o desejo, né? O desígnio de Deus para a humanidade. Veja o que diz 1 Coríntios 2,16. E aqui Paulo garante para a gente, né? Para os filhos deles. Nós temos a mente de Cristo, né? Por mais que você não veja, não perceba, não sinta, mas é a palavra que está dizendo. Então, se a palavra está falando, é uma garantia. É Deus que está garantindo. Vocês têm a mente de Cristo à disposição de vocês. E pela fé, vocês podem ter isso em vocês. Mas aí, né? É como a gente sempre menciona, muitas vezes a gente pode não reconhecer isso em nós, mas nós devemos, como Abraão, né, crer em esperança contra a esperança. Você não tem esperança, você não consegue enxergar isso. Mas você tem que acreditar que ele pode realizar isso na sua vida. E tem que buscar isso, né? O texto anterior era Gálatas 4, 19. Gálatas 4, 19. O texto anterior. Posso passar? E esse aqui é 1 Coríntios 2,16. Agora vamos ler algumas coisas de Ellen White. Ellen White diz aqui o seguinte: Beneficência Social, página 65. Precisamos ter a mente de Cristo, se não quisermos cansar-nos de fazer o bem. Então a única maneira, né, da gente não cansar de fazer o bem é somente através da mente de Cristo em nós. Porque a nossa mente natural, ela cansa, né? Uma hora ela retrocede. E a mente de Cristo não. É por isso que nós devemos viver pela nossa mente, mas buscar em Cristo a ajuda dele para que ele, então, forme a mente dele em nós, o caráter dele. Olha o que diz agora no resto da passagem. Sua vida foi uma vida de sacrifícios em favor de outros. Temos de seguir o seu exemplo. E esse na prática é a mente dele, né? Olha o que diz aqui, ó. Quando a verdade atua, essa passagem é bem interessante.
Quando a verdade atua apenas sobre a consciência, ela cria o quê? Muito desassossego. Então, quando a verdade ela atinge apenas a consciência, só o entendimento, e fica só aqui, ela causa desassossego. Ela mexe com a gente, ela causa perplexidade na gente. Mas quando a verdade é convidada para adentrar o coração, o ser todo é levado em cativeiro a Jesus Cristo. Então, quando a verdade ela vai mais fundo, quando a gente realmente permite que ela vá mais fundo em nós, que ela realmente adentre e opere a obra que ela foi designada a realizar, então o nosso ser, nossos sentimentos e pensamentos são levados cativos a Jesus. Quando a gente se rende totalmente a isso. Os próprios pensamentos são feitos cativos, pois a mente de Cristo opera onde a vontade é submetida à vontade de Deus. Isso acontece quando a nossa vontade é submetida à vontade de Deus. Então a mente de Cristo, ela torna os nossos pensamentos cativos, para que então a gente não sirva, não se renda aos pensamentos e sentimentos maldosos. Veja o que diz 2 Coríntios 10, versículo 5. Bem conhecido de vocês, 2 Coríntios 10, 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então esse é um exercício, né? Nós devemos aprender a realizar em nossas vidas. Levar cativo todo pensamento e sentimento à obediência de Cristo. Para que então seja de Cristo em nós. Uma pergunta. Pode falar, irmão. Quando vai falar a respeito de exercitar a mente, né? Uhum. Exercitar os bons pensamentos. Isso parece como do homem fazer, esse exercitar. Então, existe essa parte do homem fazer isso, né? Sim. Por esse sentido, exercite os bons pensamentos, né? Ela fala que a segurança está nos bons pensamentos. Então, exercitar, repelir os nossos pensamentos. Isso. Isso o homem pode... E buscando total auxílio e ajuda dele, né? Só confiando nele. Né? E a gente... O irmão quer falar aqui, né? Pode falar. O benefício social, o benefício de ciência social diz que quando a mente de Cristo não está em nós cansamos de fazer o bem, né? Isso. E aí no próximo diz que nós ficamos desassossegados. Isso. Como é que é esse desassossego? Se tu levantar aí para o mente de caráter e personalidade, É isso aqui? É. quando a verdade atua apenas sobre a consciência, ela cria muito desassossego. O que seria esse desassossego? Isso. Então, aqui eu entendi o seguinte. Quando ainda não nos rendemos totalmente a Cristo, quando ainda não nos renunciamos à nossa vontade, ao nosso eu, e quando a verdade ela vem apenas ao entendimento, né, só para ter o conhecimento, mas você não está disposto, né, para que aquele conhecimento, aquele entendimento de fato transforme, opere em você, né, para que você então renuncie, porque o conhecimento, por exemplo, o conhecimento vem de uma informação que atinge um pecado seu. Você está em pecado sobre uma determinada coisa. É um vício, é um defeito de caráter, seja o que for. Você se sente culpado por algo específico. A tecnologia falando aí, ó. A tecnologia meus queridos, é isso que acontece com vocês, seres humanos, quando isso acontece. Então, como o chat GPT aí, o não sei o que é aí que falou, a inteligência artificial... Hã? Desativa aí, desinstala aí essas coisas aí. Uma hora ela fala uma coisa que a pessoa não quer ouvir, né? E que não deve ouvir. Mas que então, leva o conhecimento da culpa, mas se nós não estivermos, como por exemplo Adão e Eva, naquele momento eles não estavam dispostos a renunciar o pecado deles e a confessar. E isso vai causar o desassossego. Né? Porque a pessoa não quer largar aquilo ali. Eu não sei se é nesse... Não é nesse estudo, não. É em outro estudo. Isso. Porque a pessoa está apegada, tem amor àquele pecado ainda. Ela não está disposta a se libertar daquilo. Ela não quer largar.
aquele mal que há dentro dela. E isso causa desassossego, porque ela agora foi condenada. Sabe que é errado. Agora foi mostrado a ela diante de Deus que ela está errada. E aí é aquela... Mas ela não quer Sabe que abandonar. é errado, mas é gostoso. Gosta daquilo ali, não quer largar. É o ossinho, né? É o ossinho. Então, isso cria o desassossego. Agora, quando a pessoa convida, a pessoa admite, né? E ela realmente reconhece e quer que aquela verdade, de fato, purifique ela, aí continua. Aí é o que acontece no restante do texto, né? Mas esse desassossego é justamente isso. Ellen White fala, né? Em muitos casos, a incredulidade, ela fala no livro Caminho a Cristo, é o amor ao pecado. Aí é o pecado pessoal de cada um, né? Cada um vai saber a sua situação com Deus. Deixa eu só corrigir o que eu falei, porque assim, ela fala sobre exercitar os bons pensamentos, como se fosse uma obra humana. Eu parei aqui no texto que ela fala que uma obra real é operada pelo Espírito Santo miraculoso. E seus frutos são visíveis, como a árvore boa produz bons frutos. Assim, a árvore que realmente está plantada no jardim do Senhor produzirá bom fruto para a vida eterna. Pecados habituais são vencidos na mente, não são acolhidos maus pensamentos. Uhum. Então, quando o Espírito Santo habita o coração, transforma-se toda a natureza. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, né? Suaviza a alma e ergue os pensamentos e desejos para Deus. Sim. Então, só corrigindo a minha fala, por conta de exercitar-se que ela fala, unidos-se ao poder divino. Isso. Para não ficar a impressão de que... Exatamente. Tem condições de expelir. Porque o Espírito Santo já está ali por você. Isso. Então, podemos passar? Já passamos por esse verso, vamos então ler esse aqui. Esse é de Ellen White. Está aqui, ó, Signs of the Times. Esse texto a gente não tem ele em livro em português. Veja que texto interessante. Esse é aquele tipo de texto que não é muito assim comum. Olha o que Ellen White, aqui inspirada por Deus, diz. Deus permite que cada ser humano exerça o quê? Sua individualidade. Ele deseja, olha que interessante, ó, desejo de Deus, que ninguém submerja sua mente na mente de outro mortal. Então, esse é o desejo de Deus, né? Para que a sua mente não domine a mente do outro e que a mente do outro não seja uma cópia da sua mente. Veja o que ela vai continuar falando. Aqueles que desejam ser transformados em mente e caráter, olha só, viu? Não deve olhar para quem? Para os homens. Mas para o exemplo divino. Veja o que ela vai dizer agora. Deus faz o convite. Agora, olha como Ellen White, no inglês, ela usa esse texto de Paulo. Deixe essa mente estar em vós, que também estava em Cristo Jesus. Isso aqui ela citando Paulo, né? Deixe essa mente estar em vós, que também estava em Cristo Jesus. Por meio da conversão e da transformação, os homens devem receber a mente de Cristo, que é o novo nascimento, né? A renovação da mente. Aí ela continua dizendo, cada um deve se apresentar diante de Deus com uma fé individual, é uma fé pessoal. A sua fé não deve ser uma cópia, uma colinha. Não tem quando você está na escola, essa é a pior coisa que a pessoa, quando está na escola, até na faculdade muita gente faz isso. Que a pessoa não estudou, não teve a experiência dela, né, com o assunto que vai cair na prova. Aí o que ela fazia? Eu já fiz isso, né? E muita gente já fez. O que ele fazia? Pedia a colinha do amigo. Ô, meu irmão, passa aí as respostas. E aí o indivíduo, ele responde, ele não sabe nem se aquilo ali é verdade, se não é, se aquilo está certo, se não está. Ele está confiando na mente, na compreensão do outro. E já aconteceu uma vez, foi engraçado, vou dizer isso bem rapidinho, só para quebrar o gelo.
Já aconteceu uma vez de quase a classe toda. Quase. Mas quase a classe toda. Era tipo assim, 80% da classe confiou no nerd da classe, que era o nerdão lá, o estudioso. Confiou nele e ele pegou uma cola. É porque assim, era uma prova que não tinha... As perguntas eram bem difíceis, mas eram poucas perguntas. Então foi bem rápido para ele conseguir fazer várias cópias, né? Da mesma cola. Para conseguir, ele sabia quem pediu a ele, né? Porque na verdade um combinado foi uma barganha, né? A gente prometeu dar a ele uma coisa e ele dava pra gente as respostas. E aí ele fez a colinha lá para todo mundo e passou a quantidade certa, com a folhinha lá com a cola. Aí letra A, 2, letra C e tudo mais. Era bem pequenininho e um saiu passando pro outro, né? Cada um ficou com seu papelzinho. Quando o professor deu a nota, todo mundo tirou 2 ou foi 3. Todo mundo junto. Todo mundo esperava 10. Era. Todo mundo junto. Aí todo mundo caiu em cima dele. Mas aí ele deu uma lição moral na gente também. Ele disse, vocês confiaram em mim porque vocês quiseram. Vocês me compraram. Vocês quiseram comprar meu entendimento, foram no meu entendimento e caiu todo mundo junto. Então, irmãos, é isso que ela está dizendo aqui. É isso que Deus está dizendo. Cuidado. Porque se a sua vida é uma colinha da experiência religiosa do outro, e vários vão nisso aí, se ele cair, vai todo mundo junto. É por isso que naquele grande dia, Ellen White disse que viu que muitos vão chegar em alguns homens, né? E vão querer matar eles, né, estraçalhar eles, né? Porque você você sabia, não nos disse, né? Ou então disse errado. Por isso Deus está dizendo, ó, cuidado. Siga isso aqui, que isso aqui vai ser uma segurança para a sua vida. Então, repetindo, cada um deve se apresentar diante de Deus com uma fé individual, uma experiência individual, sabendo por si mesmo que Cristo é formado em seu interior. É sua experiência com Cristo. A esperança da glória. Para nós, agora, olha o que ela vai dizer aqui. Olha que interessante esse texto. Para nós, imitar o exemplo de qualquer homem, aí olha a observação que ela faz. Mesmo aquele que podemos considerar quase perfeito em caráter, ela não está falando de qualquer homem. Ela está falando daquele que você, na sua compreensão, considera um indivíduo perfeito, ou quase perfeito em caráter, um homem de Deus. Olha o que ela diz. Imitar o exemplo desse tipo de pessoa, ela não está falando de qualquer pessoa, irmãos. Não está falando de uma pessoa que você considera ímpia, que você considera que está errando. Não, ela está falando daquele que você acha que está no caminho certo, que faz as coisas que você admira. É alguém que você admira e que você considera quase perfeito em caráter. Ela disse, imitar o exemplo desse tipo de pessoa seria depositar nossa confiança em um ser humano defeituoso, incapaz de transmitir um J ou um tio de perfeição. Por isso que o único homem que nós devemos olhar como exemplo é quem? Cristo. Por isso que ele se tornou homem, né? Porque Deus sabe a tendência que o homem tem de olhar para outro homem. Então, quer um homem como exemplo? Cristo. Irmãozinho, mas nós temos a experiência da nossa realidade de pessoas seguem pessoas. Uhum. Na atualidade que nós vivemos é isso. Por isso que tem tantos influenciadores. É incrível. Virou profissão. Pois é. Como que a pessoa chama um negócio desse de profissão? Pô, já chegou já é chamado de profissão. Profissão remunerada. E está até lutando pelos direitos agora, viu? Para ter direito, ter o mesmo direito que um SLT, um trabalhador, um profissional. O influenciador, aí é fazendo os videozinhos lá da vida dele, fazendo tudo lá, e ganha, né? Tem uns que ganham bastante. Então é isso. Estamos vivendo no tempo. Isso. Deus sabia que ia chegar esse momento. Porque com o advento das redes sociais e do jeito que está, depois da pandemia isso piorou. Hoje as pessoas elas realmente estão assim, elas querem mostrar tudo o que elas fazem. A pessoa vai no banheiro, grava um videozinho lá. Com carência. É. E aí Então, até fala sobre essa
questão da individualidade, desenvolver a individualidade, e não imitar o exemplo de qualquer homem, eu estava até num texto onde Licença e Bom Viver, ela fala que somos inclinados a procurar juntos de nossos semelhantes simpatia e ânimo, no nível de procurar o Senhor Jesus. Em sua misericórdia e fidelidade, Deus permite muitas vezes que errem, que falem, aqueles a quem depositamos confiança, a fim de que possamos compreender quanto é necessário confiar nos homens e apoiarmos na carne. Confiamos inteiro, humilde e desesperadamente em Deus. Ele conhece as tristezas que nos consomem no mais profundo do ser e que não podemos exprimir. Quando tudo nos parece escuro e inexplicável, lembremos-nos das palavras de Cristo. O que eu faço não sabes por agora, mas tu saberás depois. Está onde, irmão? Está onde? Ciência do Bom Viver. Ciência do Bom Viver, com a página? 486. 486. É do aplicativo, né? É no capítulo Em Contato com os Outros. Em contato com os outros. Exatamente. Nós somos muito bom esse texto. Onde nós temos simpatia, confiança. Aí Deus permite que aquela pessoa nos traia ou nos cause decepção, alguma coisa assim, né? Quanto é insensato da nossa parte confiar. Exatamente. E ela está falando aqui, não é de pessoas assim que você não tem muita afinidade, né? Não, ela não está falando de pessoas que você não tem muita afinidade, não tem muita amizade. Está falando justamente daqueles que você tem apego, tem afinidade. E é isso que ela está querendo dizer. Ela está querendo não que você vai deixar de gostar da pessoa nem nada, mas no sentido espiritual. Mas então, ela diz isso aqui justamente para a gente saber que somente o caráter de Cristo, a mente, os pensamentos e a conduta dele é o nosso exemplo a ser seguido. Olha só. Deixa eu ver. Ainda é no mesmo... É continuação dessa mesma Signs of the Times aí. A ética inculcada pelo Evangelho não reconhece outro padrão senão a perfeição da mente de Deus. Olha, a perfeição da mente de Deus é a vontade de Deus. Então o Evangelho, ele quer inculcar. O que vocês sabem o que significa inculcar? A palavrinha até eu nem gosto dessa palavra. Colocar na né? Fica gravado ali na... Isso. Acho essa palavra... Mas a ética inculcada no Evangelho, para ficar gravado, como a irmã falou, na nossa mente, não reconhece outro padrão. Então não tem outro padrão, nenhum ser humano é padrão para ninguém, senão a perfeição da mente de Deus. Por isso que Ellen White diz assim, a religião que leva a Deus é a que vem de Deus. Deus exige de suas criaturas conformidade com sua vontade. Aí olha o que ela diz aqui, ó, a imperfeição de caráter é pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Todos os atributos justos de caráter residem em Deus, como um todo perfeito e harmonioso. Então tudo que o ser humano precisa está em Deus. Todo aquele que recebe a Cristo como seu salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses atributos. Essa é a ciência da santidade. É interessante esse texto, né? Tem a ciência da fé, que ela fala, né? Tem a ciência da salvação, a que ela está falando, essa é a ciência da santidade. Tudo que você precisa está em Deus, está em Cristo e somente. É a única fonte. Essa é a continuação, ao finalzinho do texto. E olha o que ela diz aqui, ó. Constantemente, ele, Jesus, né? Contemplava o caráter de Deus. E constantemente ele revelava esse caráter ao mundo. Você percebeu aí o que uma coisa leva a outra? É como se fosse uma coisa automática, é natural. Por isso que, olha esse texto. À medida que fizermos de Cristo... Peraí, vocês estão querendo qual texto? Esse aí, né? Conseguiram pegar? Pegou? Esse aqui, ó, a maravilhosa graça de Deus. Isso é uma meditação, página 292. É muito boa essa meditação, mas só não vende mais, né? Mas tem? Ah, é. Eles publicaram. É limitado, né? Assim, mas para os pobres e réis mortais, vá para o aplicativo que tem lá. De graça. É de lá que eu tiro, ó.
Tá até o pontinho ali, ó, ponto 5. À medida que fizermos de Cristo nosso companheiro diário, havemos de sentir que as forças de um mundo invisível se encontram todas ao redor de nós. Aí é o que a gente já conhece. E pelo contemplar Jesus, seremos transformados à sua imagem. Somos transformados pela contemplação. Por isso que no texto anterior diz, olha, que constantemente Jesus contemplava o caráter de Deus, para que então ele fosse transformado e o caráter de Deus fosse revelado nele. E o mesmo acontece com o ser humano. No livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1895, volume 2, né, que a gente publicou, é da Conferência Geral, né, de 1895, Jones diz o seguinte: Adão tinha, no Éden, a mente de Jesus Cristo. Ele tinha a mente divina, antes do pecado, né? O divino e o humano estavam unidos na ausência de pecado. Satanás veio e apresentou suas seduções por meio do apetite, através da carne, através da natureza carnal, né? Alguém pode pensar, apetite, carne, para comer carne? Não. Adão e Eva abandonaram a mente de Jesus Cristo, a mente de Deus que estava neles, aceitando as sugestões e disposições dessa outra mente. Eles foram escravizados por ela. Que outra mente é essa? A mente de Satanás, exatamente. E é justamente, eles substituíram. Para você receber a mente de um, você precisa renunciar à mente do outro. E foi isso que eles fizeram. E foram escravizados por elas, assim como todos nós. Pode servir dois senhores, né? Isso. Aborrecido. Essa pode ser a nossa situação. Nossa mente consentiu com o pecado. Aceitou, né, o pecado. Tendo sentido as tentações do pecado, nossa mente cedeu, consentiu e se rendeu às vontades e aos desejos da carne, satisfazendo os desejos da carne e da mente. Então a carne governa, né? A natureza carnal, ela governa. A nossa mente a segue, nossa mente cede a ela. E a carne serve à lei do pecado. Quando a mente governa, a lei de Deus é obedecida. Mas como nossa mente cedeu, rendeu-se ao pecado, ela se tornou pecaminosa e fraca e é dominada pelo poder do pecado na carne. Então a nossa mente ela é escrava dos desejos da carne. Se tivermos uma mente que governe e que diga não aos desejos da carne, aí então a lei de Deus ela é cumprida e não se pratica mais as obras da carne. Onde começa a tentação? Na carne, na natureza carnal. Satanás alcança a mente por meio da carne. Então Satanás trabalha primariamente com os desejos da carne, com aquilo que ele sabe que atrai a carne, os impulsos, né, da carne. E Deus alcança a carne, a natureza, o nosso corpo, o nosso organismo, por meio da mente. Por isso que ele quer que a nossa mente esteja o mais lúcida possível, para que a mente dele possa governar a nossa, ao nos submetermos, né? Então, por isso que Deus ele quer, por isso ele dá as reformas, para que a nossa mente esteja o mais lúcida possível, para que a gente possa então entender os apelos dele. Satanás controla a mente por meio da carne, por esse meio, por meio da concupiscência dos desejos. Concupiscência significa desejo proibido. Mas quando você vai lá no grego, a palavra que é usada, concupiscência, é um desejo proibido. Esse é proibido por quem? Pela palavra, né? Por meio da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Por meio da ambição mundana e do desejo de respeito e honra por parte dos homens, Satanás nos arrasta, seduz nossa mente a ceder. Nossa mente responde e nós acalentamos esse desejo. Assim o poder de suas tentações toma conta de nós. Então pecamos. Mas até que tenhamos acariciado esse desejo de nossa carne, não há pecado. Aí ele vai citar Tiago 1.
há tentação, ou seja, existe a tentação, mas não o pecado. Você sabe que tentação não é pecado. Olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um é tentado quando é atraído e seduzido por seus próprios maus desejos. Então, o Satanás ele trabalha nos maus desejos da gente, nos desejos da carne. E ele atrai. Quando seu mau desejo é concebido, então, quando você concede a permissão, quando você, então, dá ao desejo da carne a autoridade, a liberdade, quando, então, você consente, você aceita que aquilo ali seja feito na sua vida, você realmente quer, aí, então, ele produz o pecado. Isso aqui é mais ou menos como a questão, veja, é concebido. Lembra muito a questão da mulher quando ela engravida, né? Com a única exceção nesse mundo, a mulher ela não pode engravidar sem ela ter relação com o homem. Certo? Ok. Ela precisa consentir. Ou então tem aquele artificial que coloca, assim, da maneira dos homens. É uma coisa artificial. Mas aquilo que vem lá, naquela coisinha lá, é do homem, exatamente. Não é 100% artificial, né? É uma coisa... É artificial entre aspas, né? É só o meio que vai levar lá, Não do meio divino. não do meio natural. Mas o que está sendo ali levado para o organismo dela é uma coisa humana. É do homem. É do homem. Mas... para que haja, para que ela engravide, para então vir o filho, ela precisa ter esse processo. Então o pecado é que ele é como o filho que nasce. Ele nasce de duas coisas que se unem. Então vem a tentação e o desejo, o indivíduo ele cede. É como a relação que é feita ali entre o homem e a mulher. Se a mulher recusar, ela não engravida. Assim é o pecado. Assim é o pecado. É isso que está querendo dizer. É isso que Tiago está dizendo. O pecado, uma vez consumado, uma vez que então nasce o pecado, dessas duas uniões, aí vem a morte. Mesmo que ela não venha instantânea, né? Não peguei assim o raciocínio. Aquele texto anterior que o pecado vem através da carne. Satanás, ele seduz, ele tenta trabalhando pelos desejos da carne, não pela razão, né? Porque eu pensei assim que se eu tenho a mente de Cristo, eu vou produzir as obras de Cristo. Uhum. Agora, se eu tenho a mente de Satanás, eu também posso, através da mente de Satanás, Isso. produzir as carnes, as obras das trevas. As obras da carne, Porque isso. aquele vídeo aquele rapaz que ele se alimentava de coisas naturais e ele usava Gabriel, né? Tem aquele vídeo dele lá, né? Sim, o que era satanista da África, né? Ele conta o testemunho dele lá que a alimentação dele era 100% vegetariana, mas era para um fim maldoso. Por isso que a reforma ela tem que ter o propósito certo. Né? Foi isso que a gente estudou ontem, né? Um templo, uma habitação adornada. Você veja, pronto, o exemplo dele, né? Era vegetariano estrito, né? Isso. E evitava um monte de coisa. Inclusive, se você vê por aí no mundo, tem relatos, por exemplo, os filhos de Madonna. Os filhos de Madonna, ela disse que eles não assistem TV e não escutam as músicas dela. Acho que não escutam nem outras músicas de outros artistas. Olha que interessante. Para que a mente deles esteja o mais apta possível a ser influenciada, né? Para o que ela quer que eles vivam, né? Para o Senhor que ela serve. Eu já vi outros atores falando isso, né? Já vi um ator recentemente, numa entrevista, só me chamou a atenção, né? Os filhos de fulano não assistem seus filmes, e nenhum filme de Hollywood. Que interessante, né? Um astro conhecido de Hollywood, era um ator bem conhecido de Hollywood, dizendo que os filhos dele não assistem. Tem uma atriz da Globo que ela não permitiu que a filha dela assistisse a novela que ela estava fazendo. Pois é, eles sabem, né? O que causa no indivíduo.
Alguém falou isso? Eu ouvi falar também que os filhos dos jovens também não tinham acesso a iPhone, né? Celular. É. Isso aí, Tem. Isso aí é tipo, como eu posso dar a palavra? Porque quem vende droga não quer que seu filho use. Nem ele usa, né? Ele sabe o malefício. Eu queria para explorar mais essa palavra concebido, né? Voltando aqui, Ou concepção, né? Que é a questão da gravidez, né? Não, mas é concebido mesmo de gerar o pecado. De gerar. Porque nós sabemos que tem a tendência herdada, né? E a cultivada. Ou seja, Cristo tinha herdado. A tendência hereditária, né, dos seus pais. Mas, porém, ele não cultivou. Se encaixa com essa palavra concebida aí, né? Isso. Ele não cedeu. Né? Ele não deixou, ele não concebeu, né? Ele não aceitou, Isso. né? Somente o que vinha do Espírito era o que ele aceitava. Somente o que vinha de Deus era aquilo que ele aceitava se realizar na vida dele Aí que tá a e diferença, praticar. né? Aí que está a diferença que Cristo tem de nós, porque as pessoas confundem muito. E aí tem pessoas que dizem que até que Cristo tem a mente natural, que teve a mente natural. Então, a diferença é bem aí, ó, ele não cultivou, ele não concebeu, ou seja, ele não permitiu que o pecado se realizasse na vida dele. Né? Isso. Concretizar. Ele só vivia somente aceitando a mente do Espírito, de Deus, nele. Amém. Era só a voz de Deus, a influência de Deus ali e a palavra de Deus. Eu acho que falando sobre João Batista, ela fala que João Batista ele percebia quando Satanás se aproximava. Ele estava no deserto, né? E tão próximo que ele estava de Deus, né? Tinha uma percepção tão aguda, tão aguçada, que ele percebia a proximidade do inimigo. Então é importante nós termos a percepção, né, aguçada para que a gente perceber quais são os gatilhos que Satanás está tendo nessa nós. Nossos pensamentos, gatilhos, né? A mente de Cristo. E a gente percebe, a mente de Cristo. Percebe, nossa, aqui é de Satanás. A nossa não consegue de jeito nenhum. É mais fácil ele enganar a pessoa. É mais fácil. Então, podemos passar para o próximo? Vamos lá. Você pode ver então que o campo de batalha no qual a vitória é conquistada está na fronteira entre a carne e a mente. Entre a mente e os desejos da carne. É o grande conflito, né? É o grande conflito. A luta ocorre na esfera do pensamento. Porque os pecados eles começam pelos pensamentos. Quero dizer que a batalha contra a carne ocorre e também a vitória no campo do pensamento. Ellen White até tem um texto no livro lá Adventista que ela fala isso, né? Que a carne, ela não pode te levar a pecar se você não consentir. Ela não é automático. Não é uma coisa assim que... Ela diz, tem que haver o consentimento. Ela fala lá no lá Adventista. E ela também fala isso sobre Satanás. Que ele não tem o poder de obrigar você. É como se fosse uma coisa inevitável. É a questão da escolha, da decisão. E aqui ele diz o seguinte, nós temos a mente carnal. A mente que seguiu Satanás e se rendeu à carne. O que foi que escravizou a mente de Eva? Ela viu que a árvore era boa para comer. Mas não era boa para isso de jeito nenhum. O apetite, as concupiscências ou os desejos da carne a enganaram. Ela pegou da árvore e comeu. O apetite dominou, escravizou a mente. Essa é a mente carnal. E ela é inimizade contra Deus. Ela vem de Satanás. Em Jesus Cristo, ela é destruída por meio da mente divina que ele trouxe à carne. Por meio dessa mente divina, ele subjugou a inimizade e a manteve em submissão. Dessa forma, ele condenou o pecado na carne. Portanto, essa é a nossa vitória. Nossa vitória está nele. E tudo depende da mente que estava nele. A mente de Cristo, ela é formada pelo estudo da palavra. Ela é formada pela aceitação, pela fé na palavra e a disposição de vivê-la. Ela está toda na palavra de Deus. Toda destrinchada. Os pensamentos e sentimentos de Deus está tudo aí. Na palavra, no Espírito de Profecia. Tudo o que de fato Deus quer para a humanidade. E então essa mente, ela subjuga os desejos da carne, que é a mente de Cristo. E foi assim que ele viveu. Era dizendo não à carne, mas com poder, né?
Porque essa mente ela tem esse poder, porque é uma mente divina. E é mais poderosa do que a carne. A nossa mente natural, nossa mente carnal, não tem poder. Pode dizer, pode querer dizer não, mas não tem o poder para viver esse não. Por isso que Paulo dá lá aquele relato de alguém que não tem a mente de Cristo em Romanos 7. Que até tem o conhecimento. Por isso que vem um desassossego, né? Porque tem o entendimento, mas não tem a mente de Cristo. Não tem o poder que está na mente de Cristo. Para, além de dizer não para a tentação, ter a força de não, de resistir e não ceder à tentação. No princípio da humanidade encontramos a explicação de tudo. Foi aí que surgiu a inimizade. Satanás levou o homem cativo e escravizou a sua mente. Então a nossa mente natural, carnal, ela é escrava de Satanás. Disse Deus à serpente. Olha que interessante, aqui em Gênesis 3,15. Preste atenção. Porém, olha a promessa de Deus naquele tempo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então Deus prometeu para... Ali era uma promessa tanto para Adão e Eva, para o ser humano, como para o próprio inimigo. De que ele mesmo iria colocar uma inimizade entre o ser humano e Satanás. E essa inimizade ela é a mente de Cristo. Quem é a semente da mulher? Cristo. A semente prometida aqui era Cristo. Agora preste atenção nessa informação. Essa informação é muito interessante. Ela, a semente da mulher, que é Cristo, o prometido aqui da promessa, te ferirá a cabeça. Ou seja, ferirá a cabeça de quem? Satanás. E tu, Satanás, né? Deus dizendo a Satanás, lhe ferirás o quê? O calcanhar, não a cabeça. Não sei se vocês entenderam isso aqui. Deus está dizendo que a semente iria ferir a mente de Satanás. A mente que ele colocou no ser humano. Cristo iria destruir a mente que Satanás colocou em nós. Essa é a promessa. Veja, num trechinho bem pequenininho, veja a profundidade. Deus está dizendo aqui, eu estou prometendo à humanidade que a semente da mulher, semente que eu estou prometendo, que aí vem da palavra dele, que é Cristo, vai ferir a cabeça, simbolicamente falando, a mente. A ideologia que Satanás, a filosofia que ele colocou na humanidade. Ele está prometendo que Cristo iria destruir. Porém, já para Satanás, ele está dizendo o seguinte, você vai conseguir ferir o calcanhar, ou seja, você vai conseguir ferir o corpo dele. O físico. Você vai conseguir ferir o físico dele. E de qualquer um dos meus filhos. Você vai torturar, vai matar, vai fazer o que você quiser com o corpo deles. Mas não com a mente. Porque então não vai ser mais a mente deles, vai ser a mente de Cristo. Então ele está prometendo que você não vai conseguir atingir a mente de Cristo. Ele não tem poder contra a mente de Cristo. Mas a mente de Cristo tem poder contra a mente dele. E essa é a promessa aqui em Gênesis 3:15. Geralmente quando se ensina sobre essa passagem, fala mais do lado literal, né? Que Cristo iria derrotar Satanás, e Satanás só iria conseguir ferir ele ali na cruz. Só essa parte. Mas isso abrange toda a humanidade. De que então Deus iria sim conseguir, através de Cristo, destruir, atingir a mente de Satanás em nós. A mente que ele colocou na humanidade. Mas Satanás não teria poder para fazer o mesmo. Então Cristo é a semente da mulher. Da mulher, né? Isso. Permita fazer aqui um link. Apocalipse 12:17. Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher. Cristo é a semente da mulher. Isso. Certo? E for fazer guerra ao remanescente da sua semente. Isso. É algo semelhante aí, não tem? Isso. É a aplicação aí. Exatamente. Que são os filhos, né? Que são as sementes, os filhos de Cristo. Exatamente. Aqueles que nascem de novo. Nasce de novo, exatamente. Não que tenham o nascimento, sangue de Abraão, Não, pela fé. ou nascimento em alguma tribo, ou então nascer somente do batismo. Isso.
ter o nome registrado, mas aquele que nasce de novo, que nasce de Cristo. É o remanescente da semente que é Cristo. Isso. Então, esse do jeito que você falou aí, você explicou, Mateus 10, 28, poderia ser assim, ó, e não tem mais os que matam o corpo Isso. e não podem matar a alma. A mente, né, de Cristo. Pode ser assim? Isso, exatamente. Tem sentido também. Exatamente. Porque às vezes a gente teme o homem, né? Exato. Por isso que muitas vezes as pessoas cedem, por medo da ameaça. Eles mataram, mas João estava louvando. Isso, eu não sei se foi ele que disse que quando o homem foi queimar ele por trás, ele disse, não, eu não tenho medo disso. Foi ele. Porque a mente dele era totalmente submissa, né? Ele não estava com medo daquilo ali, né? Você vê, é isso, né? Quando a gente tem o medo do que pode fazer com esse corpo aqui, então a gente vai ceder. A gente vai ceder, a gente vai... Por isso que diz que na lista lá de Apocalipse, que os covardes é o primeiro da lista, que não vai entrar no reino de Deus. Porque é você prezar muito. É por isso que Jesus Cristo disse assim, aquele que perder a sua vida, salvá-la. Mas aquele que salvar, ou seja, você querer salvar o seu pescoço. Continuando aqui, diz assim, ó, tudo que Satanás podia fazer com Cristo era atrair e seduzir a carne. Então Satanás tenta seduzir a carne, a natureza de Cristo. Colocar tentações diante da carne. Ele não conseguiu afetar a mente de Cristo. Por outro lado, Cristo alcança a mente de Satanás, onde a inimizade reside e habita, que está em nós, né? E destrói esse objeto maligno. Tudo é explicado no relato de Gênesis. Vale lembrar que aqui quando diz Cristo alcança a mente de Satanás, não no próprio Satanás, porque ele não deixa, ele não quer, mas a mente que ele colocou em nós. Porque a mente que ele colocou em nós é uma réplica, né? Como se fosse uma cópia da mente dele. Né? A irmã quer falar? Não, né? Eu só queria Pode falar, irmã. fazer um comentário, né? Ele até tentou distorcer, invadir a mente de Cristo. Lá no Mas não deserto conseguiu. das tentações, ele não conseguiu. Isso. Lá nas 3 tentações que ele disse, ele tentou colocar dúvida na mente de Cristo, se tu és filho de Deus. Isso. Né? Te atirando aqui abaixo, transforma essas pedras em pães. Então ele tentou, de uma certa forma, ele até tentou, mas graças a Deus, Deus estava ali, com o Espírito Santo, com ele, o Espírito de Deus estava ali com ele todo o tempo e ele não conseguiu, por essa forma ele não conseguiu. Porque se Jesus tivesse cedido a mente, Aí acabou. a humanidade toda Acabou. estaria perdida até a sua posição como filho do rei, É. não ia ser mais um como pai. Ali ele teria se despido totalmente, seria separado até do Pai. Né? E nós não estaríamos aqui, então louvado seja Deus, porque ele suportou, Jesus suportou até o fim, porque nem a cruz ia livrar nós, ia nos salvar, ia nos ajudar, porque a cruz não ia valer de nada, porque ali seria o ápice para nós, para Jesus, se ele tivesse ali cedido as tentações para Satanás, nem a cruz não valeria mais nada, nem para a cruz ele não iria. Ali acabava. Acaba ali tudo. É. Então, louvado seja Deus, porque ali Jesus resistiu àquele crisol, né, no deserto, aquele crisol horrível ali, né, aquelas tentações, porque ali foi, para mim, foi o mais terrível tentação ali que Jesus passou, né? Ali foi a prova que estava ali, a prova crucial, melhor dizendo, para Jesus, foi ali no deserto das tentações, que ali o mundo, a humanidade estava ali nas mãos, ali, realmente, de Cristo ali. Ali ele foi ali realmente provado, ali provado. Então Satanás não conseguiu atingir a mente de Cristo. A mente de Cristo continuou intacta. Amém. Né? Ele escolheu, né, todas as escolhas e decisões dele. E ele escolheu sempre manter a mente pura, a mente somente submissa a Deus, né? Somente em obediência a Deus, em fé somente a Deus. Olha o que diz aqui, ó. A bênção do que foi dito acima é que Satanás só pode tentar influenciar a carne. Ele pode tentar despertar as concupiscências da carne, mas existe a mente de Cristo que diz não, não. Devo submeter-me à lei de Deus e o corpo da carne deve sujeitar-se a ela. Então a mente de Cristo leva o homem a dizer não, como foi o caso de José do Egito, né? E submeter os desejos da carne à vontade de Deus. Portanto, permita que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Essa mente vence o pecado na carne pecaminosa. Por sua promessa, nos tornamos participantes da natureza divina.
E se é a natureza divina, é uma natureza que tem poder. E ela tem mais poder do que a natureza carnal ou não? Sim. Infinitamente mais. A divindade e a humanidade são novamente unidas quando a mente divina de Jesus Cristo, por meio de sua fé divina, habita na mente humana, na carne humana. Deixe que isso aconteça em você e regozije-se com isso. Regozije-se para sempre. Portanto, você vê que a mente que temos é a mente carnal, é a mente natural. É a carne que a controla. E através de quem ela veio até nós? De Satanás. Portanto, ela é inimizade contra Deus. E essa mente de Satanás é a mente do eu. Sempre o eu no lugar de Deus. Cristo veio para nos trazer uma mente diferente dessa. Enquanto tivermos a mente de Satanás, sendo controlada pela carne, serviremos a lei do pecado. Deus pode nos revelar sua lei, podemos admitir que sua lei é boa e desejar cumpri-la, fazendo resoluções, fazendo até planos, né? Nesse sentido, para cumprir a lei de Deus, fazendo promessas e até mesmo acordos. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei que se opõe à lei da minha mente, contra o desejo da minha mente que se deleita na lei de Deus. E me leva cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Então, quando não temos a mente de Cristo, a gente pode planejar, pode querer, né? Pode estudar, entender, aceitar, achar bonito, achar o correto, mas não é suficiente. A gente não vai conseguir. A gente vai tentar, e no fim só iremos nos frustrar. Mas Cristo vem e nos traz outra mente, a mente espiritual. Ele nos dá essa mente. Ele nos dá uma mente. Temos então sua mente, por meio de seu Espírito Santo. É então com a mente do Espírito que Cristo nos deu, que servimos a lei de Deus. Graças ao Senhor. Olha o... Jones vem colocando, Jones no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1895, ele colocando algo fantástico, assim, quando Paulo fala, miserável muito sou, quem me livrará do corpo da morte, ele coloca lá, quem me livrará do corpo de pecado. Uhum. Corpo de pecado, né? Quem me livrará? Tá? E a resposta está no início do capítulo 8 de Romanos, né? Que é Cristo. Uma condenação a vocês estão em Cristo. Ele disse, imitais a mim, o pior que o livro de Paulo, porque ele disse, imitais a mim. Já que vocês não podem imitar a Cristo, imitem a mim. Porque ele foi um grande modelo como evangelista, né? Como um homem que Deus transformou ele contou com ele, né? E ele deu a vida dele pelo evangelho. Então ele disse, imitais a mim, já que Jesus é tão difícil vocês imitarem. Mas ele diz assim, imitais a mim como... Eu sou imitador de Cristo. Esse imitador de Cristo. Era uma cópia, né? Era uma cópia de Cristo. Porque não era mais ele, era Cristo nele. Era Cristo nele, não era o Paulo. Não era o Paulo, não era o carnal. Né? E aí tem esse texto de Romanos 8, tem algumas bíblias que já tiraram complemento de uma condenação à persistência de Jesus. Não A parte do não segundo a carne, mas segundo o Espírito. É. exatamente, então estão tirando, como se, ó, é só permanecer em Cristo que você está bem. Essas Bíblias, a Almeida atualizada, a NVI, essas não tem esses textos. Ainda tem muita coisa, na verdade, que já foi tirado, né? Aí, Emanuel, esse ponto, uma pergunta na verdade. Quando Paulo fala, esmurro meu corpo e reduz a servidão, para que não venha a ser desaprovado. O que significa esmurrar o corpo? É o que a gente está estudando. É o negar. É o negar. É a carne querer, mas ele com a mente de Cristo dizer não. Não, e aí é como se estivesse esmurrando, né? Estivesse ali combatendo a carne. Aquela aflição, aquela angústia, né? Passando ali, lutando com aquele conflito entre ele e o pecado. Aí tem gente que já dá a ideia dos católicos, né? Isso vem lá da época de Agostinho, que entende que aquilo ali é você fazer seu corpo sofrer, penitências e tudo. Até hoje isso existe. Flagelação. Isso. E às vezes não é só a questão do se ferir, mas é causar, né, sofrimento ao corpo,
achando que vai ser suficiente, né? Achando que vai ser suficiente. Então, isso não é suficiente. É o que a gente estava conversando ainda agora aqui, não sei se vocês prestaram atenção, que aquele ex-satanista Gabriel, que ele é adventista, né? Que ele é lá da África, ele não se alimentava de nada que prejudicasse o corpo, mas não foi suficiente, né? Então, ele estava matando o corpo, né? Os desejos da carne vai se enfraquecendo, né? Porque ele não está alimentando aquilo que alimenta mais ainda os desejos da carne. Mas a mente dele não estava... O propósito não era para ter a mente de Cristo. Então não é suficiente. É o que a gente vai ler já aqui. Eu me recordei um testemunho de jovem, que era usuário de droga. E até certo dia ele passou diante de uma igreja dentista, uma noite, estava ocorrendo evangelismo. Foi a última noite. E ele entrou, ele chamou a atenção à mensagem do pastor. Ele entrou na igreja, se assentou lá, e foi pouca frase que ele viu, e o pastor dizia assim, ó, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fez nova. Foi só isso. Ele aceitou essa mensagem, aceitou a Cristo naquela noite. Ele retornou para casa, teve muita crise de abstinência, né? E aí ele se trancou no quarto e ficasse falando para ele mesmo, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. Aquele desejo ardente de querer usar droga, e ele naquela aflição, se tremendo todo, mas ele dizia, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. E a mãe dele, com dó dele, até ofereceu dinheiro para ele. Sabe o que ele fez para ela? Deu um tapa nela. Porque ele não queria mais praticar aquele mal, sabe? Ele era uma nova criatura. E aí ele pediu para ela amarrar a cama, até aquela crise passar. Entendeu? Então foi dessa forma que ele fez aquele domínio, porque ele recebeu a palavra. Ele era uma nova criatura. Então a palavra fez nele, deu poder para ele resistir a usar droga. Esta de Alejandro Bulhão, não foi que ele ganhou para Cristo, não, Nelson? Foi de algum palestrante. Eu conheço essa história no livro do terceiro milênio de Alejandro Bulhão. Uhum. Conta essa história que ele ganhou um rapaz, que ele consumia drogas, uma história muito linda, que ele assaltou ele. Aí ele convidou ele para uma conferência, para ele assistir as conferências, ele disse assim, olha, eu quero que você visite as conferências, se batizou e aceitou. E teve essa parte realmente que ele pediu para a mãe dele amarrar ele. Aí você está perguntando para ele. Não, foi outro. São histórias parecidas, né? Bem parecido. Emanuel, fazer aqui, porque esse texto que o irmão citou aí é uma metáfora, né? Esmurrar meu corpo, né? Uhum. Sabe que não é literalmente, mas não é literal. Mas é parecido com a metáfora que Cristo usou, ele diz assim, ó, se tua mão está te fazendo pecar, corte, né? Isso. É uma metáfora. Então é semelhante. Mas os católicos não pegam essa metáfora e usam, né? Eles só querem esmurrar, mas eles não cortam, né? Eles não cortam aquilo que alimenta a carne. Eles querem cortar a própria carne. Né? Esse é o problema, né? Aquilo que aí vamos dizer, é uma alimentação, são coisas erradas que assiste, que ouve. Aí aquilo que a gente conversou ontem à tarde, bastante coisa que influencia e alimenta a carne. E aí a pessoa não quer cortar isso da vida, mas acaba cortando. Né? É igual a questão de um tumor, né? O que o Nonato falou sobre cortar braço direito, braço vontade de começar, seria a força de vontade, né? Uhum. O que Cristo me dá poder para ter força de vontade para não fazer mal, não é isso? Para não Isso. assistir, não é? É Cristo, exatamente. Cortar é que, por exemplo, eu gosto de fazer, eu tenho uma tendência que eu gosto de fazer que gera pecado, né? É uma tendência, eu cultivo. Assistir uma coisa que sabe que é errado. Vamos fazer roubar, pegar alguma coisa dos outros. Aquilo dali é algo que agrada a minha carne. Então cortar é parar de fazer aquilo dali. É parar, é cessar. Mas só Cristo pode fazer isso em mim. Isso, é ele justamente. Olha que, vamos ler isso aqui, ó, para a gente até inclusive ajudar nesse entendimento aí. Isso aqui é mais seguro para a gente. A maravilhosa graça de Deus, Ellen White. Caminho a Cristo. Também, está também no caminho a Cristo. Aí a maravilhosa graça de Deus cita, né, pega o trecho lá do caminho a Cristo. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Não nós, né? Olha o que ela vai dizer aqui. A educação, a cultura,
o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação. Ela não está descartando totalmente isso. Agora preste atenção. Mas neste caso, que caso? Transformar o coração. A gente tem que aprender, irmãos, a ler o texto e saber aonde o texto está aplicando aqui a informação. É dentro do contexto do texto, mas a gente não pode fugir. Mas neste caso, que é o que ela começou falando, de transformar o coração, são impotentes. Então, não basta somente ter uma educação, aqui a gente está falando de educação verdadeira, né? Não é suficiente. A cultura, aí muitas vezes ações sociais do governo, diz, não, vamos colocar esses meninos das favelas para ter contato com a cultura, para ajudar eles, não é suficiente. Bota para estudar o dia todo numa escola integral, não é suficiente. O exercício da vontade, embora sim tenha que ter o exercício da vontade, o esforço humano, mas não conseguem, sem Cristo, transformar o coração. Olha o que ela vai dizer aí, ó. Poderão levar a um procedimento o quê? Exteriormente correto. Aí você vai viver uma vida de ilusão. Você pode fazer muitas coisas boas exteriormente, mas não pode mudar o coração, os pensamentos e os sentimentos, né? E as intenções. São incapazes de purificar as fontes da vida. Então, quando aqueles que pregam o evangelho começam a introduzir métodos humanos para tentar ajudar os membros, e a gente tem que aprender a identificar o que é somente e puramente a palavra de Deus, a doutrina de Deus e os princípios e os métodos de Deus, somente. Saber distinguir aquilo que já é humano. Por isso, estude. Estude. Quem lê, quem estuda, tem a pode até se perder, mas vai se perder por si só, porque escolheu. Mas não faça como os meninos lá da minha classe lá. Não pega a colinha do outro sem ter certeza que aquilo ali é verdade, está 100% certo e seguro. Porque vai junto. Então, nada é segurança para um cristão, a não ser a habitação de Cristo mesmo. Através da palavra, exatamente, pela fé. A gente não pode se enganar pelo que é exterior, né? Não pode se enganar porque eu sou religioso, porque eu sou adventista, porque eu tenho cargos de liderança. Isso. A gente não pode se enganar, né? Porque as aparências enganam. Então, a única segurança está em permitir Cristo habitar em nós. Por quê? A religiosidade no tempo de Cristo, eles trocavam, os líderes religiosos trocavam a religiosidade, trocavam relacionamento com Cristo pela religiosidade. Uhum. Eu sou religioso, eu estou bem, né? Eu estou na igreja, e eu vou viver disso, exatamente. Eu vou ver essa oferta, como o irmão aqui mencionou, Nicodemos achava que está bem. A religiosidade ali, a aparência, fez com que ele se sentisse confortável. Mas havia um ponto cego espiritual nele. Assim como havia um ponto cego espiritual nos líderes religiosos. Então a gente não pode se enganar pelo que é exterior, né? Então, no Atos tem um texto que ela fala assim, deixa muito para a igreja. Ser pastor, ser líder, membro de igreja, não torna ninguém espiritual. A espiritualidade é um processo que se desenvolve andando diariamente com Deus. Isso. Eu posso ser o que for. O certo é que cargo ou função não torna ninguém espiritual. Nada exterior torna. Exatamente. É só Cristo e a verdade e a fidelidade e a fé da pessoa e a submissão da pessoa. A gente não pode trocar a religiosidade por andar com Cristo. Isso. É como uma analogia que eu faço aqui, ó. É como você dormir numa garagem no seu carro. Entendeu? Eu durmo na garagem no seu carro. Então eu troco a religiosidade por andar com Cristo. Eu não posso me enganar. Isso. Olha o que ela... Pode falar, irmão. Então, veja o que ela vai dizer aqui, ó. Continuando o texto. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Então, esse poder é quem? Esse poder é Cristo. Amém.
Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma, atraí-la a Deus, à santidade. Então, temos que recomendar as pessoas a Cristo e a verdade. Para a solução dos nossos problemas, dos nossos defeitos, volte-se para Cristo. Volte-se para Cristo e para a verdade e peça ajuda a Ele. Olha, exatamente. Não para as autoajudas que tem por aí, coaching e muitas teorias e muitas coisas. Volte-se para a Bíblia. Volte-se para a Bíblia. Volte-se para a Bíblia e tenha a sua experiência. Não fique... Às vezes a pessoa olha tanto para o outro, fulano é uma pessoa tão... E a pessoa se frustra. E às vezes você até pode, diante de Deus, estar em um nível espiritual melhor. Você vê que Jesus Cristo era chamado de filho de Beelzebul. Então, aqueles que eram para a sociedade os grandes religiosos achavam Jesus Cristo um ímpio. Viam ele como um ímpio. Então, às vezes, o indivíduo que ele é visto como um ímpio no meio religioso e o outro que é visto como um grande homem de Deus, para Deus pode ser o contrário. Olha o que diz Romanos 2,12. Não vos conformeis com este mundo. O que significa não se conformar? Geralmente a gente fala isso com as crianças, né? Fulano está ali com raiva, não está conformado não, porque não vai para... A gente não quer deixar ele para tal lugar. Não está conformado. Então a gente não deve se conformar com o que esse mundo oferece a gente. Mas transformai-vos pela renovação, ou seja, é uma nova mente. Não é uma gambiarra que é feita na nossa mente natural. Né? A gente tem muito costume de remendar as coisas, né? De tentar consertar uma coisa que está quebrada. Essa mente aquela não tem conserto, ela simplesmente tem que ser substituída, ser subjugada. Uma certa vez eu vi alguma coisa, não sei se foi um aparelho, eu não sei o que foi, mas me chamou a atenção, me veio na hora a ilustração. Era um equipamento que uma pecinha dele quebrada não tinha como tirar dali. Não tinha como tirar, ela era como se fosse uma peça fixa. Se tirasse ela, quebrava outras peças, aí eu perdi o aparelho. O que foi que fizeram? Fizeram uma adaptação para colocar uma peça igual, nova, por cima daquela peça. Então aquela peça quebrada continuou ali, mas não era mais ela quem funcionaria, quem daria o funcionamento do aparelho. Era a nova peça, era uma peça totalmente nova, era original, era nova, a velha continuou lá, mas ela já não operava. Ela já não operava mais. Ela está lá, mas ela não opera. Não é ela mais quem comanda. Era um equipamento, eu não vou lembrar que equipamento era, que essa peça era como se fosse o cérebro dela. É tipo o módulo do carro. Se o módulo do carro der problema, você pode estar com o motor novo, mas o carro não vai andar. Ele é o cérebro, ele é a parte elétrica do carro. Então era uma peça bem importante do aparelho. E quando eu vi isso aí, eu me lembrei, né? Veio a ilustração na hora, que interessante. É assim que acontece. Não é exatamente assim, né? Mas toda ilustração que a gente encontra nesse mundo aqui sempre é imperfeita. Mas ajuda a gente a entender. Então essa peça, ela continuou lá, mas foi colocada uma peça igual. Na verdade, era uma peça que tinha a mesma função, nova. E a nova peça estava lá junto com ela, mas era a nova peça que então operava agora, no lugar dela. E assim a mente de Cristo. Só que a mente de Cristo ela não é igual à nossa. É uma mente perfeita, operando nesse corpo imperfeito. Mesmo que a mente carnal, a mente natural ainda continua. Mas ela não opera mais. Porque essa mente de Cristo ela é superior. E agora o indivíduo está se entregando, se rendendo a cada decisão, para que seja somente a renovação da mente dele. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou uma nova criatura. Não o velho homem melhorado, mas um homem novo criado. É uma nova criatura. Não é um remendo do velho homem. Por isso que Paulo disse assim, tudo que eu aprendi quando eu era um grande fariseu, um grande religioso, tudo que eu aprendi de filosofia dos homens, do que eu estudei, aprendi na vida, como é que ele considerava? Esterco. Como esterco.
Você veja que Nicodemos, no Desejar de Todas as Nações, quando ele decidiu se posicionar por Cristo, ele continuou como fariseu no meio do povo. Não, eu sou um fariseu, vou ficar com vocês, mas vocês me chamem de fariseu. E me tratem como tal. Não. Ele foi para se igualar com todos eles. Ele não continuou mais sendo fariseu. Ele desceu, ele não fazia mais questão de nada da autoridade que ele tinha, dos direitos que ele tinha, do respeito que ele tinha. Ele agora foi por igual. E isso é uma nova criatura, né? Então você vê que a mudança dele foi uma mudança totalmente radical. Ele se transformou em uma nova pessoa. Então, é a mente de Cristo que o Espírito de Deus nos traz, nos dá, como algo totalmente novo que Ele cria em nós. É Ele quem opera isso no homem. Isso é demonstrado em Romanos capítulo 8. Os que vivem de acordo com a carne inclinam-se para as coisas da carne. Como estão entregues às obras da carne, a mente segue esse caminho, cedendo aos desejos da carne. Mas os que são do Espírito, ou têm a mente do Espírito, a mente de Cristo, inclinam-se para as coisas do Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o Espírito Santo que nos traz a mente de Jesus Cristo. Verdadeiramente, o Espírito de Cristo traz Jesus Cristo até nós. Por meio do Espírito Santo, Ele está conosco e habita em nós a presença genuína de Cristo. Ele poderia trazer Cristo para habitar em nós sem trazer sua mente? Não. Certamente que não. Portanto, é evidente que Cristo veio ao mundo para nos trazer a sua mente, seu modo de pensar, né? Seus pensamentos, seus desejos, seus desígnios e seus propósitos e intenções. É isso, né? A mente, quando fala a mente de Cristo, é isso. Para que se viva na conduta exterior. Aqui está Efésios, capítulo 3, do 14 ao 19. Irmãos, faltam alguns textos, então eu vou tentar ler sem comentar muito, para a gente não se estender tanto, já é 11h20. Por causa disso, me ponho de joelhos, olha, isso é Paulo, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que, olha, Paulo orava para isso, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. A obra que é feita no interior, no homem, pelo Espírito, com qual propósito? Verso 17. Para que, ou seja, é o propósito, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Veja que a plenitude de Deus habitava em Cristo, e essa mesma plenitude Ele quer trazer para nós. Amém. Porque está nele, né? Amém. Em nós deve haver essa mente, a de Cristo, para que possamos nos esvaziar de nós mesmos. Agora isso aqui é interessante. É esse texto e o próximo. O próximo é só de Ellen White. Já que não podemos fazer isso por nós mesmos. Nada além da divindade pode fazer isso. A mente de Satanás pode se esvaziar de si mesma? Não consegue. Por mais que se esforce. A mente em nós, a mente do eu, pode se esvaziar do eu? Não pode. O eu não pode fazer isso. Veja o que Ellen White vai dizer aqui, ó. Parábolas de Jesus, página 80. Preste atenção. A partir desse texto, quando você ensinar a alguém que ela tem que negar o eu dela, ensine isso primeiro a ela. Porque ela vai tentar o impossível. Não adianta a gente só pedir para as pessoas, nós temos que nos negar, nós temos que negar o nosso eu, temos que parar de pecar. Você está pedindo para as pessoas, está cobrando das pessoas algo que nem você consegue e nem ela. Preste atenção. Temos que primeiro passar por esse processo. Nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a renúncia completa do eu. Agora, olha o que ela diz aqui, ó. Todavia, porém, ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Precisa ser feito? Sim. Mas você consegue com o seu esforço? Não.
Não. Só, olha o que ela vai dizer agora. Fiquemos com o que está escrito. Ó. Somente podemos consentir que Cristo execute a obra. Então a linguagem da alma será, irmãos, ensine isso para as pessoas. Não é cobrar das pessoas que elas sejam algo que elas não vão conseguir ser. É ajudar as pessoas, olha só. Senhor, ore isso para Deus, irmãos. Peça, ore assim para Deus. Então, como uma oração modelo, mas claro, né, colocando toda a sua situação pessoal, individual diante de Deus. Mas clame a Deus por socorro. Senhor, toma meu coração. Pois o quê? Não posso dar. Temos que clamar a Deus que Ele faça isso. Que Ele tome o nosso coração. Porque nós não temos a capacidade para isso. É tua propriedade. E olha essa outra informação. Conserva o puro. Veja que interessante. Pois o quê? Eu não posso conservá-lo para ti. Eu não consigo por mim mesmo. Salva-me o quê? A despeito de mim mesmo. É clamar a Deus de tão fraco e dessemelhante de Cristo. É isso que a gente tem. Clamem, irmãos. Peçam ajuda a Deus. Não adianta a gente dar às pessoas ou pedir, cobrar às pessoas algo que elas não conseguem, se elas não souberem como. Então, o caminho é, volte-se para Cristo. Clame. Ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe ajudar. Vá para Cristo, ore, estude a palavra e clame a Ele. Olha o que ela continua dizendo. Essa é uma oração que Deus está ensinando a gente. Né? Um modelo também de oração, né? Tanto quanto o Pai Nosso. Né? Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa. Isso nós devemos clamar. Onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Nós devemos clamar a Deus. E a gente não deve se frustrar se a gente não vê os resultados de imediato. E a gente também não deve querer que o outro tenha esse resultado de imediato. Não é só no princípio. Veja, não é você fazer isso uma vez só. Não pense nisso. Não é só no princípio da vida cristã que está a entrega do próprio, que esta entrega do próprio eu deve ser feita. Deve ser renovada a cada passo dado em direção do céu. A cada momento, todos os dias. Todas as nossas boas obras dependem de um poder que não está em nós. Portanto, deve haver um contínuo almejar, né? O desejo, o querer do coração após Deus. Uma contínua, fervorosa, contrita confissão de pecado e humilhação perante Ele. Só podemos caminhar com segurança por uma constante negação do próprio eu e confiança em Cristo, dessa maneira como a gente aprendeu. Vamos falar, irmão. Sobre o consentimento, abrir a porta. O consentimento é abrir a porta para Cristo entrar no meu coração. Eu estava conversando com o Cameron, quando ele estava aqui, sobre a obra imediata de Cristo no coração nosso. Eu consinto Cristo atua em minha vida e entra na minha vida. Assim, eu estava conversando com ele a respeito desse imediatismo. Ele falou assim, olha, há casos em que é um processo. Você consente com Jesus Cristo, mas ele não vai te transformar imediatamente. Porque ele quer que você exerça a fé nele. Então, se você tem uma tendência, se você tem um mal, você consente com Cristo hoje, mas ele vai operando devagar em sua vida para que você exerça a fé. É de fé em fé, exatamente. De glória em glória, né? Alguns desanimam porque querem imediato. Às vezes Cristo não quer esse imediatismo. Entende? Eu já ouvi pessoas dizendo, rapaz, mas Cristo, assim, o leproso chegou para Cristo, Senhor. De imediato, né? Quero, fica ali, imediatamente. Mas às vezes não acontece isso imediatamente. Claro que existem os casos que vai acontecer de imediato, mas existem coisas que realmente vai ser um processo. É um processo para que o milagre aconteça, o milagre seja maior. Isso. E às vezes a gente desanima, ou alguém desanima a gente. Ou alguém desanima a gente. Porque quer que a pessoa seja, vamos é para ontem. 7 A irmã que eu estou aqui, aí 7 meses. Sobre Naamã, né? É um processo. É um processo. Vamos lá.
7 meses. É rapidinho, irmão. Posso falar? Eu lembrei aqui. Olha, foi bem quinta, a luz pegou aqui, foi longe, gente. É um dos casos mais tristes da Bíblia. E eu vi ali a paciência e o crisol que essa pessoa passou para ser transformado. Gente, foi onde eu fui aqui. Nabucodonosor. Aham. Gente, 7 anos. Gente, foi o processo desse homem transformado em um animal para ele ter a consciência do que ele, a posição que ele era como rei, ali que ele, Deus fez questão de ser transformado como um animal para ele entender que ele não era maior do que Deus é a supremacia universal. É. E ali Deus permitiu que Nabucodonosor se transformasse em um animal. Gente, não foi um ano, porque ele disse, não foi um mês, não foi um ano, não foi 2 anos, foi 7 anos transformado em um animal para que o caráter dele fosse moldado. E tanto é que quando termina lá a história dele lá em Daniel, ele glorifica o nome de Deus, o Altíssimo, não há outro semelhante a ti. Gente, é lindo isso. E não tem quem desse nada por ele, né? Às vezes também, Transformado em um animal, gente. Então não é as coisas não é de uma hora para uma outra. E você é vegetariano, eu não vou conseguir ser, mas eu estou na luta. Eu ainda digo assim, quando eu estou comendo algo que tem um sagrado, eu digo comigo. Eu sozinha na cozinha comendo, meu irmão. Eu digo assim, eu sei que eu estou comendo errado, mas Jesus está comigo lá, ele vai me ajudar a mexer. Pensa que eu vou desistir? Eu não vou desistir, eu estou lá com ele. Eu não vou desistir, Jesus está comigo e ele vai me ajudar a vencer. mas às vezes, Osmarina, nós atrasamos o processo do Cristo. Tem isso também. Nós atrasamos. O Cristo quer operar em nós, nós fechamos o coração. Aí demora, como aconteceu com Nabucodonosor. Ele atrasou o processo. Ali a culpa foi dele, né? O tempo que ele passou ali foi culpa dele. Quando ele reconheceu que Aí foi. Outra coisa que a gente precisa estar percebido, a dureza do nosso coração em não querer dar um passo, abandonar e acreditar que Deus é quem opera e nos faz felizes numa nova condição, essa incredulidade retarda a bênção de Deus. E muitas vezes precisa a gente passar por situações de muita dor, de perdas, de constrangimento, para que a gente reconheça que eu é que sou o problema diante de Deus e não que Ele esteja esperando alguma coisa ou que eu precise passar por algum processo mais longo. Mas é a minha incredulidade, a minha dureza, é o meu orgulho que faz isso. Ficar tardando, ficar apelando, é pra amanhã, é pra depois. E Deus quer fazer, né? Quer ajudar, mas às vezes é a gente que se torna desobediente, se torna rebelde, aí Deus não pode agir, eu mesmo estou me tornando as dificuldades para mim mesma. Isso. Vamos lá. Olha o que Ellen White vai dizer aqui, ó. Parábolas de Jesus, página 80.4. Homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta, homens que Deus honrou com luz e poder divinos, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Nunca confiaram na carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmos. Veja, esses grandes homens aí, eles nunca se exaltaram, não se gabavam de qualquer coisa. Sempre se sentiram pecadores, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. O mesmo se dará com todos os que contemplam a Cristo. Então veja que ela fala, mencionando aqui homens, grandes homens, né? Nunca confiaram na carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmos. Nunca falavam ou lidavam ou demonstravam se achar alguma coisa. Testemunhos para ministros. Ninguém, a não ser Deus, pode subjugar o orgulho do coração humano. Tá vendo? Ninguém, a não ser Deus, pode subjugar o orgulho do coração humano. E às vezes quando outra pessoa quer forçar isso na outra, ela vai só conseguir hipocrisia. Por isso que o trabalho do indivíduo tem que ser com Deus. É ele Deus. Quando eu quero que o irmão nonato subjugue o coração a Deus agora, e eu fico importunando ele, e querendo forçar, olha meu irmão, você está em pecado, isso aí está errado. Uma hora, para se livrar de mim, para se livrar da minha importunação, ele, na minha frente ele vai agir de um jeito.
mas nas minhas costas. Então ele não vai ter uma mudança. Para mim, ele pode aparentar uma coisa, mas não é de coração. Então por isso que tem que ser com Deus, onde ninguém vê, né? Essa mudança tem que ser feita. Não nos podemos salvar a nós mesmos. Não nos podemos regenerar. E quando ela fala nem nós e nem ninguém pode fazer isso em ninguém. Nas cortes celestiais não se entoará o cântico. A mim que me amei a mim mesmo e me lavei a mim mesmo e me redimi, a mim seja a glória, a honra e a bênção e o louvor. Então quem tem essa tendência, né, de ficar olhando para o que faz, de se gabar, de se achar muito espiritual, de se achar muito experiente, primeiro que não vai nem chegar lá, né? Porque ela está dizendo que para essa classe de pessoas não tem lugar. Não tem lugar, isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer por aqueles que sabem quem é que estava fazendo isso neles. Posso falar? Outro dia eu estava conversando com um rapaz, e ele estava falando, né? Rapaz, o negócio é oração. Eu estou conseguindo passar 50 e poucos minutos com Deus. Eu, né? Aí eu olhei assim, ele começou a falar da oração, tem que ser oração mesmo, só oração da... Irmão, nós não temos que confiar em nós mesmos, nós temos que entregar. A oração é muito importante. O homem já até calculava o tempo que ele passava. Mas é Cristo. Isso. Inclusive, não que a gente não deva passar muito tempo de oração com Deus, deve até mais do que isso aí. Mas não fazer que nem esse rapaz, chegar nele e dizer, 52 minutos e 37 segundos eu estou conseguindo passar. Então, mas, inclusive ele disse, essa oração. Ellen White tem um texto de Ellen White que ela diz assim, aqueles que só oram, em breve, até a oração vai deixar. Eu falei para ele. Então olha o que ela diz aqui, ó. Mas essa é a nota predominante do cântico entoado por muitos aqui neste mundo. Esse texto aqui a gente já conhece, né? O que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Mas ele tem que querer que seja feito. E tem que permitir, tem que consentir e cooperar com Deus para que aquilo ali ocorra na sua vida. Aquele lance tem que realmente querer entender e reconhecer. Fé e obras. Ora, olha o que Ellen White vai dizer. Podeis apegar-vos à vossa justiça, aquilo que você acha de bom em você, e pensar que procurastes fazer o que é correto, e que afinal de contas sereis salvos por fazer isso. Um exemplo do menino aí, né? É um exemplozinho. Não podeis ver que é Cristo quem efetua isso, tudo isso? Então a pessoa, ao invés de reconhecer e dar glória somente a Cristo, ela começa a dizer, eu fiz isso, eu estou fazendo aquilo. Se eu não tivesse feito isso, não tinha dado certo. Se não fosse eu com isso. O eu, né? Aí olha o que ela diz aqui, ó. O que alguns falam, né? O que alguns falam. Tenho de arrepender-me primeiro, dizem alguns. Tenho de ir até certo ponto. Olha que interessante, ó. A mente de muitos é assim, eu tenho que ir até certo ponto por mim mesmo, sem Cristo. E então ele vem ao meu encontro, onde eu não consigo mais ir. Esse é um falso evangelho. Que ensinam por aí, não, a minha parte eu vou fazendo, e chega uma hora que eu não consigo mais, pronto, agora Cristo vai fazer a parte dele. Pode falar. Johnny disse que isso aí é a justificação pela fé católica. Católica. E é evolucionismo, né? É evolucionismo, porque é o homem evoluindo. Então isso não é o verdadeiro evangelho. Veja o que ela está dizendo aqui. Tudo, do início ao fim, é com Cristo, o caminho inteiro, irmãos. E é Ele quem começa isso no homem. Não é o homem, não, eu vou fazendo a minha parte, vou fazendo, agora eu não consigo mais. Agora Cristo vai vir e Ele vai completar aquilo ali que eu não consigo mais fazer. Ele é quem justifica, Ele é quem santifica e Ele é quem glorifica. Isso, é tudo Ele, do início ao fim. Da primeira letrinha, do primeiro milésimo ali, da sua vida com Ele, né, da nova vida, é Ele em você e você com Ele. Eu acho muito e você nele. Eu acho muito lindo mesmo, assim, tudo que você está falando. A experiência do paralítico que está falando. Ellen White que fala na Ciência do Bom Viver.
foi Cristo que o atraíra. Uhum. Cristo andava em casa. Isso. Adão e Eva, quem foi atrás de quem? O seu pecado, a sua casa, ele ali confessou o seu pecado em sua casa. Ele só recebeu perdão da gente. Foi lindo isso. Então foi Cristo do início ao fim. Né? Não podeis, olha só, fé e obras. Não podeis ter um pensamento sem Cristo, um pensamento bom, né? Pensamento correto diante de Deus. Pensamento ruim, sem Cristo você vai ter a torta, é o que resta, é o que tem, é o natural. Não podeis ter a propensão de ir a Ele, a inclinação, né? De ir a Ele, se Cristo não puser em movimento certas influências e não imprimir seu espírito na mente humana. Você percebe que do início ao fim é Ele? E se há alguém sobre a face da terra que tem alguma inclinação para Deus, olha, isto se dá em virtude das muitas influências que atuam sobre a sua mente e seu coração. Por isso que naquele grande dia, os salvos, quando se depararem com Cristo no céu, o que é que eles vão fazer com as coroas que eles vão ganhar? Eles vão se ajoelhar e lançar os pés deles, porque eles sabem que do início ao fim, eles só estão ali por causa de Cristo. Totalmente. Totalmente. Né? Então tudo é dele. Agora um indivíduo que ele acha que ele vai fazer uma parte e depois Cristo faz a outra parte, se ele for chegar no céu, ele vai dizer assim, eu vou ficar com a banda aqui da coroa e a outra eu vou dar para o senhor, porque isso aqui eu mereci, viu? Essa é a minha parte. Exatamente. Isso é importante para ficar claro, né? Para esclarecer, né? Alguns pontos. Você falou agora assim que, não, vou caminhar até certo ponto e Cristo vem ao meu encontro, né? Mas também pode ser a informação de que você tem que dar o primeiro passo. E aí traz confusão. Eu só tenho que dar o primeiro passo, então eu tenho que fazer uma parte, um esforço. E aí traz confusão isso. Então isso precisa ser esclarecido. O que é esse primeiro passo? Se Cristo faz tudo, né? É se render. Exatamente. É se permitir, é consentir. É. Aí a pessoa pensa que é muita coisa. É aceitar. É 50%, tá? Porque interessante que tu colocou. Eu preciso até bem aqui, aí Cristo vem ao meu encontro. Aí, não parece que é muita coisa que a gente tem que fazer como a nossa parte? É, mas de fato não é. O primeiro passo é se render. É esse só. Tem umas ilustraçãozinhas que o pessoal bota na internet. Aí o indivíduo, ele tá, o desenho, né? O indivíduo está lá no buraco. E aí é um buraco bem grande, né? Bem alto. E Cristo está lá em cima com a mão estendida. Aí você tem que subir até certo ponto, é a ideia, né? Você tem que subir até certo ponto, aí depois você consegue pegar você, ou seja, uma parte da salvação é com você. Você está se salvando até certo ponto. Então isso é uma falsa teologia, isso é um falso evangelho. Do início ao fim, ele é quem vai tirar você lá do poço, ele vai até lá onde você está. Você está no mais profundo poço, na mais profunda lama, ele vai até lá. Ele vai se sujar, embora que ele não vai contaminar ele no caráter, mas ele vai até lá, aonde você está. Não espere você ter que reagir. Quando você começa a reagir, esse primeiro passo já foi ele. Sabe quando alguém já está assim, ajudando você a se levantar, e aí você está sentindo já ajuda, né? Você já está sentindo, a pessoa está ali com você e você vai indo junto com ela. Então Emanuel, essa falsa informação é passada, né? E a escada de Jacó ilustra isso também, porque o fato de Jesus descer até nós, até o fundo do poço, até o último degrau. Uhum. Ele chega, encosta no chão. Encosta nesse mundo imundo, né? Ele encosta nesse mundo imundo porque é o único jeito de alcançar o ser humano, na imundice. Porque é onde o ser humano está. Ele não pode ser ensinado no evangelho que o indivíduo ele vai se limpar até certo ponto para então poder Cristo aceitar o indivíduo. Pronto, agora você já abandonou aí alguns pecados, lutou, conseguiu a vitória, pronto, agora eu te aceito, agora pode vir. Não existe isso. Esse é um falso evangelho. Né? Olha, deixa eu ver, eu li até... Aqui, se alguém... Não, aqui acho que eu já li quase tudo. Essas influências requerem lealdade a Deus e apreço pela grandiosa obra que Deus realizou por nós. Está quase terminando, irmão. Falta só dois textos. Mas a gente vai terminar bem antes do almoço aqui. A menos que... Esse aqui está lá, Nossa Alta Vocação. Ó. É uma meditação de Ellen White.
A menos que a mente de Deus se torne a mente do homem, todo o esforço de purificar-se a si mesmo será o quê? Inútil. Pois é impossível elevar o homem a não ser pelo conhecimento de Deus. Os homens podem revestir-se do brilho exterior e serem como os fariseus, a quem Jesus descreve como sepulcros caiados. Inclusive, leia Mateus 23. Lembra quando Jesus Cristo diz assim: a menos que a vossa justiça exceda a justiça dos fariseus, que essa justiça não é a justiça humana, porque a justiça do fariseu era o que o homem consegue fazer por si só, que era pura hipocrisia. Era somente aparentar o exterior, enquanto que por dentro cheio de pensamentos, sentimentos, intenções, ressentimentos, um monte de coisa ruim. O que é um sepulcro caiado? É uma sepultura toda ornamentada, toda enfeitada, bem bonita por fora. Chama a atenção, né? Olha que coisa tão bonita, mas dentro tem o quê? Um cadáver, uma coisa que está ali apodrecendo. Assim pode ser a nossa situação. E temos que pedir a Deus para nos ajudar. Agora lembre-se que esse cadáver que está ali morto, Deus pode ressuscitar aqui dentro? Sim. Ele não falou isso com Ezequiel, né? O vale dos ossos secos. Cheios de corrupção e de ossos de mortos. Aí ela diz assim, ó, mas toda a deformidade do caráter é patente, ou seja, é visível. Está claro como água cristalina. Todo defeito de caráter nosso é patente, é visível, é claro, aquele que julga retamente. Você não consegue esconder. E a menos que a verdade se ache plantada no coração, para que germine, né? E dê o fruto, não pode controlar a vida. O limpar o exterior do copo jamais fará limpo o interior. Então, se você pega os copos e os pratos que estão, um copo que está sujo aí, e você só limpa ele por fora e dizer para a pessoa, aqui está o copo limpinho para você usar de novo, mas está todo sujo por dentro. Não existe isso no Evangelho, na obra da redenção. Uma aceitação nominal da verdade, que você diz, né, que aceitou a verdade, serve até certo ponto. A capacidade de dar uma razão de nossa fé é uma boa realização. Essas coisas fazem parte, não são descartadas por Deus. Mas se a verdade não for mais fundo do que isso, a alma jamais se salvará. O coração deve ser purificado de toda contaminação moral. E por fim, o que foi então que venceu o pecado nele, em Cristo? O pecado que não era dele. Mas lembre que todos os pecados do mundo foram colocados sobre ele. E lembra que ele tinha uma natureza impedindo de pecar. Foi o poder de Deus. O Pai que o guardou. Como isso nos afeta? Nisto. Não podemos nos esvaziar de nós mesmos. Mas se a mente de Cristo, a mente divina, vem a nós, e por meio desse poder divino, podemos nos esvaziar de nosso eu perverso. Então, por meio desse poder divino, a mente de Jesus Cristo, que é a mesma de Deus, o Pai, vem a nós e nos guarda do poder da tentação. Então, irmãos, quer conhecer a mente de Cristo? Está aqui, ó, a palavra dele. Estude ela profundamente. E leia. E quando você se deparar com certas coisas que vai lhe ofender, que vai atingir um pecado pessoal seu, se submeta. Clame a Deus. Confesse. Peça a Deus socorro. Como aquela oração que a gente leu. Senhor, eu acabei de encontrar que eu estou pecando nisso. Que isso é um pecado. O Senhor acabou de me revelar. Mas salva-me de mim mesmo. Me dá a vitória. E esteja disposto. Vai doer, em alguns casos. Arrancar um olho, né? Imagina. Você tem que largar certa coisa. Você tem que deixar certa coisa. Você tem que largar isso. Tem que tirar esse pensamento. E uma série de coisas. A gente for aqui, a gente vai o resto da vida falando. Mas, porque alguém pode perguntar, mas aí, irmão, o que é a mente de Cristo? Está aqui, nas suas mãos, na sua casa está ali. Sempre esteve com você, a palavra dele. E se você é adventista e crê no Espírito de profecia, também é a mente de Cristo. É a mente de Cristo explicando a mente de Cristo. Olha, você não entendeu a minha mente, não, agora eu vou te explicar a minha mente. É a mente explicando a mente de Cristo. A Espírito de profecia, é Deus... É o comentário bíblico de Deus, né? Então, irmãos, a gente encerra agora.
o próximo estudo à tarde vai ser de que hora? 3h30? 3 horas? 3? Vai ser 3 horas. É porque assim, vou falar com os irmãos. Daqui a pouco é o almoço. Aqueles que puderem ficar de joelhos. Oremos. Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rogamos e te agradecemos. Te agradecemos, meu Senhor, por nos conceder, nos dar de graça esse dom tão precioso, que é Jesus Cristo. Que a mente dele dá a nós esse direito, esse privilégio de poder, então, além de renunciar toda a nossa mente, e quando muitos de nós não sabemos o que fazer, então o Senhor vem e nos ensina a solução. Porque esse instrumento, essa mente carnal, ela não pode ser consertada. É um problema que não tem conserto. Apenas se submetendo à mente de Cristo, à nova mente. E obrigado por tudo isso. Obrigado porque o Senhor deixou ela totalmente destrinchada para nós através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Para que possamos absorver, se alimentando dessas verdades. E então, pela fé do Senhor Jesus Cristo, viver tudo isso. Permitir que o Senhor viva isso em nós. Que o Senhor nos ajude em nossa experiência pessoal e individual. Que o Senhor ajude a cada um a compreender. Eu sei que para alguns aqui, talvez nunca tivesse escutado essas coisas. Mas sempre estiveram lá. Sempre estiveram na Tua Palavra. Por isso que no começo do estudo foi dito que a gente não se espelhasse no homem. E não esperasse do homem. Porque então, muitas vezes isso fica soterrado. Fica escondido, omitido da gente. E se a gente espera e não vai, ou melhor, se a gente não permite que o Senhor venha até nós com essas verdades, nos atrai até o Senhor para essas verdades, e fica esperando que outros façam isso por nós, talvez a gente nunca tivesse escutado isso. Nunca tivesse aprendido essas coisas. Obrigado por teu amor, por tua paciência e por fazer isso por nós. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor possa continuar conosco, que o restante do dia estejamos na tua presença, que os anjos do Senhor continuem nos guardando esse local, e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.